Oi, gente, tudo bom? Hoje eu vou falar sobre um conto. Gaetaninho, de Alcântara Machado. Nesse conto eu acabei tirando a conclusão de que muitas vezes aquilo que a gente deseja tanto, o universo dá um jeito de trazer aquilo de alguma maneira, em algum momento pra gente. E aí eu fiz algumas pouquinhas observações aqui no conto, de algumas palavras, algumas curiosidades que eu vou estar falando aqui com vocês sobre ele. Então, como que acontece? O que acontece nesse conto, né? Então, Gaetaninho é um menino, ali na região, que vive ali na região de São Paulo. Eu vou falar um pouco mais sobre esse conto, o que esse autor tá retratando. E ele no início do conto tá embasbacado, tá assim, admirando. Sabe quando você fica fora da casinha, assim, fica em Nárnia, que você fica admirando alguma coisa, todo mundo tá falando à tua volta que você não tá nem ouvindo, você não tá nem sabendo o que tá acontecendo. Assim estava Gaetaninho no começo desse conto. Ele estava ali, de boca aberta, admirando aquele Ford passando por ali, que era uma carroceria. Esse conto é de 1927. Então, nesse período, né, na década de 20, que tinha as carrocerias puxadas a cavalo e vieram os primeiros carros. Referências de novela O Cravo e a Rosa, por exemplo, aqueles carros bem bonitos lá, das famílias bem ricas, que fazia para poder o carro pegar, tinha uma manivela que eles ficavam movimentando antes para o carro pegar. Se não assistiram O Cravo e a Rosa, a gente assiste, é maravilhoso. O Gaetaninho tá lá tão admirado que ele quase é atropelado por essa carroceria passando por ali. O carroceiro xinga ele nem escuta que o cara xingou ele, tá ali petrificado. Aí o que tira ele dessa absorção que ele tá, que ele tá absorto ali em pensamentos, ele admirando, o que tira ele desse transe é o grito de mãe, que é até engraçado que no conto falar o chamado de mãe, até quem é surdo escuta quando a mãe tá chamando. E aí ele vai para entrar em casa, a mãe já tá com o chinelo na mão e ele já começa aquela manobra. Aí você lembra daquela frase célebre de toda mãe, né? Passa, passa que eu não vou te bater. Pode passar. Igualzinho. Aí Gaetaninho faz aquela manobra ali pra sair de fininho, não levar uma chinelada da mãe. E aí um dos termos que tem aqui, que eu grifei pra saber, né, o que quer dizer, tentar traduzir, que fala assim, que ele entrou, eta salame de mestre, né, deu meia volta instantânea, varou pela esquerda, porta dentro. Eta salame de mestre, aqui quis dizer assim, o salame, ele é feito com maestria, com técnica, né, então, ele, tecnicamente, usou toda uma tática para se livrar ali da chinelada da mãe. Eita salame de mestre, eita menino esperto, escapou da chinelada. Quis assim dizer o autor. Mais adiante, ele é falado ali no conto. Ali na Rua Oriente, a ralé, que são as pessoas de classe inferior, os pobres, né? Eles não andam de carro, de carroça, nada. Eles andam de bonde, né? Porque era algo que era muito difícil ter acesso, por ser caro. As pessoas andavam de bonde, e o que era esse bonde, né? Era também referência de novo do Cravo e a Rosa, desculpa, novela maravilhosa. Ele era um veículo movido a eletricidade, se deslocava sobre trilhos no meio da cidade ou até nas regiões nas regiões urbanas e suburbanas, que seriam aquelas regiões centrais, um pouquinho mais próximas às rurais ali, passava esse bonde levando as pessoas, né? Hoje o nosso busão, né? Na época o bonde. As pessoas poderem andar de carro naquela situação ali, sendo ele pobre, seria ou uma situação de casamento ou num velório, no funeral. E isso pro Gaetaninho era um sonho. Ele queria muito andar no carro daquele. Ele almejava, nossa, como ele tinha vontade de andar naquele carro. E aí ele lembrava do amiguinho dele lá, o Bepino. O Bepino uma vez andou de carro por conta de uma tia que estava indo morar numa outra cidade, andou de carro. E ele, meu Deus, foi dormir e sonhou. Sonhou que estava andando na boleia de uma carroceria daquela, do lado do carroceiro. Mas o que acontecia era um momento muito triste aqui, aquele ali do sonho, porque era um velório de uma tia dele lá. Nisso, ele sonhou que ele estava no velório de uma tia, e estavam levando o corpo dessa tia, né, ali, e ele estava na boleia daquela carroceria, ele estava vestido de marinheirinho, e daí tava com uma palhetinha, tem todo o traje narrado ali, qual era o traje que ele queria usar.
Essa paletinha eu procurei no Google. Não achei, assim, bem direitinho o que poderia ser. Eu meio que entendi que, de repente, é aquele capzinho, aquele chapéuzinho de marinheiro. Se alguém souber, puder me ajudar, põe aqui nos comentários o que seria essa paletinha. E daí ele diz, assim, que... Então, tem uma riqueza de detalhes ali no sonho dele, né? Dos trajes que ele tá usando. Ele queria muito pegar o chicote, o chicoteiro, o carroceiro não deixa ele pegar o chicote, que tem os cavalos, que na roupinha dele tá escrito Encouraçados de São Paulo. É uma riqueza de detalhes aquele sonho dele ali. E aí, no instante que ele ia berrar com o carroceiro, e no sonho ele acordou com o grito da tia dele lá, acordou daquele sonho maravilhoso que ele estava tendo. Aí ele ficou desapontado, depois ele quase chorou, a tia dele ficou agoniada em saber que ele tinha sonhado com o velório dela, foi toda uma questão de, ai meu Deus, mau agouro, tudo isso, né, que as pessoas acreditavam, meu Deus, vai sonhar que eu vou morrer mesmo, né, e ficaram ali, a família ficou naquela situação complicada, meu Deus, né, a criatura me sonha com a morte da tia, né. A tia ficou tão nervosa ali com aquela situação, que ele tratou de substituir a situação, a questão de ser a tia, falou, não tia, não era a senhora não, era o cara lá da companhia de gás que eu sonhei. E aí eu entendi que essa parte da companhia de gás, que ele era acendedor da companhia de gás, é que não tinha eletricidade, daí tinha os acendedores de lampião que iam na rua acendendo os lampiões. Eu entendi que seria isso, mas não sei se é bem isso. Ele engatou esse senhor acendedor de gás, e daí aqui fala assim, o seu Rubino, que uma vez lhe deu um cocre danado de doído. O que é esse cocre? Era uma pancadinha assim com os nós do dedo, assim, na cabeça do menino. Aí os irmãos dele, escutando essa história do sonho, foram jogar no jogo do bicho. E eu lembro que minha mãe tinha essa vibe também de, sonhou com isso, eu vou lá jogar no jogo do bicho, na época que não era nem proibido. Vou lá jogar no jogo do bicho, vou apostar nisso, naquilo, nos números, né? Muita gente que acreditava nisso. Que acredita ainda, às vezes, né? E aí eles foram lá, não, vamos jogar no elefante, que vai dar o elefante. Ele sonhou com isso, elefante. Não deu elefante, deu a vaca. Aí tá, daí passa toda essa situação, o Gaetaninho tá lá conversando com o amigo dele, o Bepino lá. Que nome, né? Eu acabo confundindo com Pepino, o Bepino. Aí ele tá falando, escuta, o pai do fulano lá morreu, conhecia? Sim, meu pai uma vez deu um na cara dele, uns tabefe lá. Então, eu vou no enterro e tal. Estavam lá tramando pra ele poder ver, né, se ia entrar nessa carroça, nesse carro e tudo mais. E eles estavam jogando um jogo ali na rua, com uma bolinha e tal. E acontece o pior, né? O Gaetaninho vai pegar essa bola e um bonde vem e atropela ele. E pra piorar ainda a tragédia, quem tá dentro do bonde é o pai do Gaetaninho. E aí o conto termina de uma forma muito triste, né? Porque o Gaetaninho, que tinha um sonho tão grande de andar num carro daqueles, numa carroceria daquela, né? Na carroça daquela, acaba realizando esse sonho porque ele morre e ele é transportado ali naquele carro, né? Com a roupinha do jeito que ele queria. Então é muito triste a forma que termina esse conto. E daí eu vou ler só esse trechinho final aqui do conto, que falava assim. A vizinhança limpou com benzina suas roupas domingueiras. Então, aquela roupa que era a melhorzinha das pessoas usarem no domingo, geralmente a missa, né? As pessoas usaram aquela roupa melhorzinha pra ir ver o cortejo ali da morte do menino, do Gaetaninho. Às 16 horas do dia seguinte, saiu o enterro da Rua do Oriente e Gaetaninho não ia na boleia. Ele queria ir na boleia era o lugar ali do carroceiro, do lado do carroceiro. De nenhum dos carros dos acompanhamentos. Ele ia não da frente, dentro de um caixão fechado. Ai, gente, que coisa triste. Com flores pobres em cima. Vestia roupa marinheira, tinha as ligas, mas não levava a palhetinha. Quem na boleia de um dos carros do cortejo Mirim exibia soberbo terno vermelho que feria a vista da gente, era o Bepino, o amiguinho dele. Que tristeza, né? Ele almejava tanto, e aí morreu e realizou o sonho de andar no carro lá, né? Então, um objeto que era de admiração, de desejo, de vontade, tanto de Gaetaninho e tantas outras pessoas ali da vizinhança, até mesmo, de repente, a própria família, será que não tinha vontade de andar no carro, né? De repente, aquele objeto de sonho acaba virando um pesadelo para todo mundo, né? Que ele já não é um objeto que vai trazer boas lembranças. Por ali passou a criança daquela família.
muito, muito, muito triste. E aí eu vou falar então sobre um pouquinho aqui sobre o autor e a publicação dessa obra. Em 1927 foi publicado o livro Brás, Bexiga e Barra Funda de Antônio de Alcântara Machado, com 11 contos que relatam a adaptação do imigrante italiano, a urbanização de São Paulo e o comportamento dos personagens modernos da obra. Nessa narrativa, o imigrante é a figura de destaque que ressalta o processo de adaptação econômica e cultural desse grupo, que por sinal foi um processo repleto de esforços e dificuldades. Em poucos cantos, o imigrante italiano apresenta a ascensão econômica, enquanto o paulista aristocrata simboliza a falência e a vontade de reascender socialmente. E para melhor exemplificar essa situação, o autor utiliza o automóvel como símbolo dessa ascensão, devido ao fato do veículo ser um objeto de alto valor aquisitivo, representando o luxo e o poder na sociedade paulista de 1920. E aqui vale a pena também dar uma olhadinha nas obras de Machado de Assis, que ele também mostra essa questão aí dos carros serem uma questão de luxo para as classes, né, mais abastadas. Tem até uma frase dele, se não me engano, é do Machado de Assis, que alguém falou assim, quando... não vou lembrar bem certo para falar, mas assim, quando os carros forem acessíveis a todo mundo, ele já não vai ter aquela graça, aquele sabor de ser exclusividade. Machado de Assis. Isso aí mesmo. Parece que não mudou muita coisa, né? Gente, é isso o conto de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Se inscrevam no meu canal, deixem comentários e nos vemos no próximo vídeo. Até lá. Tchau!